Seja bem-vindo à primeira série desse canal. Essa série sobre motivação tem o intuito de fazer você aprender a modular, a criar, a gerenciar esse sentimento, essa energia. Isso mesmo. Ela é muito importante para você construir disciplina e muito importante, consequentemente, para construir novos hábitos. E esse é o intuito desse canal. Aqui você sabe que eu, com treinamento híbrido, sendo um atleta híbrido, preciso de disciplina. Mas se eu não souber criar e gerenciar a motivação, fica muito difícil eu ser uma pessoa disciplinada e também muito difícil de eu construir hábitos, porque eu preciso de energia. E eu preciso saber criá-la e gerenciá-la. E muitas vezes você não consegue criar motivação, essa energia importante para dar o primeiro passo ou para começar a caminhar ou para iniciar um comportamento do seu dia, como trabalho, como estudo ou como exercício físico. Então já se inscreve nesse canal porque essa série vai ser um vídeo por semana nesse mês, ou seja, um mês para aprender a criar e gerenciar motivação, para você ser uma pessoa motivada a ir atrás, a perseguir, a alcançar e vencer. André, mas disciplina não precisa de motivação. Não, na verdade você precisa de motivação para criar disciplina. Sem motivação eu não pego nem esse copo aqui para beber água, ou melhor, essa garrafa. Sem motivação eu nem gravo esse vídeo, porque motivação antecede, na verdade, a liberação de um hormônio que é a dopamina. Então eu tenho uma liberação de dopamina e logo eu tenho a motivação para agir. Com isso eu construo disciplina. Através dessa energia eu construo os comportamentos que me geram o status de uma pessoa disciplinada. Consequentemente, eu com o tempo, com o passar do tempo, eu construo os hábitos e isso define quem eu sou. Porque os hábitos revelam sua identidade. Então, ser uma pessoa motivada é muito importante, não só para conquistar um corpo mais saudável, os seus objetivos pessoais, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, mas também para aprender a viver de uma melhor maneira. Tem um estudo que eu quero começar essa série, que é o estudo de Halo, que é basicamente um estudo onde eu vou deixar a figura aqui para vocês, uma figura de um quebra-cabeça, foi entregue a 8 macacos. Isso mesmo, macacos. E esse quebra-cabeça era muito simples para a gente, seres humanos, né, resolver, mas para o macaco é meio complexo. Então, os cientistas queriam testar essa motivação dos macacos ali e deixaram os macacos ali na sala com esse quebra-cabeça, que basicamente era tirar os pinos, né, e desmontar ali. Logo, eles perceberam que, com o passar de minutos, os macacos começaram a se envolver com esse brinquedo, mas se envolver assim de maneira empolgada mesmo, de maneira que, uau, esse brinquedo é muito bom. Eles começaram a brincar, começaram a ficar curiosos, começaram a movimentar e os cientistas ficaram perplexos, porque eles não esperavam por isso. André, mas por que não? Ué, porque eles não deram nenhum estímulo, eles não deram nenhuma recompensa, não deram nenhuma punição para os macacos envolverem naquela atividade, ou seja, resolverem um quebra-cabeça. Então isso é de se estranhar. Não era o esperado. E foi aí que eles descobriram a motivação 3.0. Eu vou chamar assim e vou explicar por quê. A motivação 3.0 está pautada no terceiro impulso. Imagina que antes desse estudo, antes de encontrarem o que eu vou falar aqui para vocês, que eu vou explicar sobre a motivação 3.0, que é o terceiro impulso, eles só ouvia-se falar do impulso 1 e do impulso 2, ou seja, o primeiro e segundo impulso, motivação 1.0 e motivação 2.0. André, quais são essas motivações? Bom, a motivação 1.0, ou seja, os primeiros impulsos, são as motivações, os impulsos biológicos, ou seja, de comer, de beber, de caçar, né? Ou seja, para sobreviver. Já a motivação 2.0, ou seja, o segundo impulso, está relacionado a recompensas ou a punições, que são os estímulos aí externos, né? Ou eu te pago para fazer isso, ou eu te puno se você não fizer. Essa é a motivação 2.0, muito conhecida no mercado de trabalho, né? Provavelmente seu chefe deve te dar uma bronca, ou no mínimo ele deve te despedir se você não fizer seu trabalho.
Ao contrário que se você fizer muito bem feito, ele pode até te dar uma recompensa, te pagar mais, por exemplo. Esse é o mecanismo do segundo impulso, né? É buscar por recompensa ou evitar punições. E é aí que está o grande problema do sistema motivacional que você aprendeu e provavelmente você mesmo deve usar com você. Vou te dar um exemplo. Você deve conhecer alguém que já disse assim, ó, eu treino para comer. Qual que é a recompensa aí? O treino? A comida? Percebe como a gente é ensinado sobre esse tipo de recompensa? E tem um grande problema. Outro estudo de 1969 de Deci analisou o seguinte. Basicamente dividiu as pessoas em 2 grupos aí. Um grupo recebia um cubo para brincar, aqueles joguinhos em cubo. O outro grupo também. Só que um grupo era pago pelo desempenho, ou seja, era recompensado. Já o outro grupo não. E adivinha o que aconteceu depois? Aconteceu que, mesmo que era um experimento voluntário, né, eles estavam ali participando de maneira voluntária para brincar os cubos, o que aconteceu? Quem era pago para jogar os cubos ficava menos engajado em relação a quem não era pago. E os cientistas perceberam isso. Perceberam o quê? Que quando você é pago para fazer uma atividade que já era intrínseca, muito boa para você já estava gostando ali, você tende a diminuir seu engajamento. Você perde a motivação intrínseca, que é o terceiro impulso, a terceira motivação. Esse terceiro impulso é a motivação 3.0. É a motivação que ela não é nem biológica e nem por recompensa e punição. A terceira recompensa, o terceiro impulso, a motivação 3.0, está pautado na motivação intrínseca, que é o que aconteceu com os macacos. Os macacos, eles se manteve engajados, curiosos, desafiados, ou seja, praticando aquele comportamento em estado de flow, de concentração, mesmo não tendo recompensa, mesmo não tendo punição, mesmo não tendo uma necessidade biológica natural. Entende? Então, essa é a recompensa 3.0. E essa mesma recompensa intrínseca de dentro pode, quando você não sabe modular, não sabe utilizar, ser o seu pior adversário, ser o seu autossabotador. Porque olha só, às vezes você se paga por uma coisa que você já gosta de fazer. E isso vai diminuindo a sua motivação intrínseca. Ou seja, você já é recompensado por uma coisa que você já gosta. Intrinsecamente, a motivação 3.0. O que acontece? Você perde engajamento. É muito comum você ver pessoas que escolheram a profissão, começaram a fazer com amor e com o tempo. O que acontece? Essa pessoa vai perdendo a motivação nessa profissão e acha que não nasceu mais para aquilo. Por quê? Ela é recompensada de maneira errada, porque eu vou ensinar vocês, tá, todo o mecanismo de recompensa e como aplicar, mas elas são recompensadas de maneira errada. E o que acontece? Não dá match mais. Você entra em um efeito que eu já vou te explicar, que faz você perder essa motivação intrínseca devido às recompensas ou até mesmo punições, ou seja, mecanismos externos. Ou seja, resumindo, mecanismos para aumentar a motivação, como recompensas e punições, pode enfraquecer a sua motivação. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 7 falhas mortais que te impedem de ser uma pessoa motivada. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 7 falhas mortais das recompensas e punições que vão te impedir de ser uma pessoa motivada. Primeira falha, pode extinguir a sua motivação intrínseca. Como eu disse, se você é recompensado por algo que você já gosta de fazer ou punido por isso, você pode entrar num efeito Sauer, que é basicamente um efeito que transforma trabalho em brincadeira ou brincadeira em trabalho, se você não sabe usar. Tem um estudo muito interessante que usaram crianças ali brincando com brinquedos que eles já gostavam, tá? Por exemplo, desenhando. Estavam desenhando tal, e para um grupo desses meninos que desenhavam ali, eles gostavam de desenhar todos na hora do recreio, por exemplo, eles começaram a dar recompensa para essas crianças. Ou seja, uma bolacha, um dinheiro, uma coisinha ali. O que aconteceu?
Com o tempo, as crianças que foram sendo recompensadas por fazer uma atividade que elas já gostavam, que era desenhar, elas começaram a desenhar menos, começaram a brincar menos. Olha só. E isso, gente, é chamado de recompensa contingente. É uma recompensa que basicamente diz assim, ó, inconscientemente, se você fizer isso, eu te dou isso. Parece o trabalho, né? Se você entregar esse trabalho, eu te pago. Se você concluir essa meta, eu te pago. Se você fizer isso, eu te dou isso. Isso é uma recompensa contingente. E isso faz com que você mine a sua autonomia. E nenhum ser humano quer abrir mão da sua autonomia. Vai por mim. E é por isso que as crianças, ao perceberem que estavam sendo recompensadas, elas falam assim, uai, peraí, eu estou sendo recompensado por uma coisa que eu já gosto de fazer. No mínimo isso gera uma dúvida, né? E tem gente que diz que a dúvida precede a morte. Pois então. Mas, olhando a fundo, um dos motivos, um dos mecanismos é isso. É fazer com que você abra mão da sua autonomia. E aí já não é mais tão legal assim. E isso pode acontecer em vários casos. Você no seu emprego, por exemplo. Pô, eu comecei a dar aula, eu amo dar aula. Passa um tempo, você vê que aquilo já não está mais fazendo sentido. Quando vai ver, é porque as recompensas não estão sendo coerentes ou ajustadas ali, né? Ou está tendo punição, enfim. E vale lembrar também que recompensas tangíveis, como é o caso de dinheiro, como é o caso, diferente tá, de um elogio, por exemplo, recompensas tangíveis pode fazer ainda mais minar, ter um efeito negativo sobre os comportamentos em relação à motivação intrínseca, tá? Então, quanto mais tangível, ou seja, dinheiro, comida, né? Ah, André, eu não sei o que eu faço para vencer a compulsão alimentar, mas se você utiliza a comida como recompensa, é tangível, além disso, mina sua motivação intrínseca. E não é coerente com os valores que você busca, caso seja emagrecer. Segunda falha, pode minar o seu desempenho. Tem outro estudo muito interessante que pegaram pintores que faziam obras espontâneas, ou seja, ninguém encomendou que esse pintor pintasse determinada coisa. Eles faziam por fazer e pintar ali com o gosto, com o desejo, com a criatividade deles, certo? Certo. Tinha outro grupo, que esse grupo era encomendado, ou seja, eu quero que você pinte isso aqui, eu vou te pagar por isso. 2 grupos, certo? Beleza. Um grupo tinha autonomia, o outro não. Adivinham o que aconteceu? Nesse estudo eles chamaram especialistas em analisar quadros de pintura para falar qual que era o melhor, qual que estava mais técnico, mais, enfim, mais detalhes. E não falaram nada do estudo, só pediram para comentar com esses especialistas. O que aconteceu? Os especialistas, sem perceber, eles não sabiam do que estava acontecendo ali no estudo, analisaram e falaram assim, ó, esses quadros estão melhores. Adivinhe de quem eram esses quadros? Esses quadros eram dos pintores que pintavam com autonomia, sem prazo, com a sua criatividade, sem precisar ficar olhando modelos de outras pessoas, ou seja, eles tinham mais tempo livre, eles tinham mais autonomia e eles tinham liberdade. Em comparação a outro grupo que tinha que seguir um script, tinha que seguir um protocolo, tinha que ter um prazo, enfim. Eles próprios disseram que isso não é tão interessante para a sua obra de arte, né? Que você ter mais autonomia gerava mais desempenho. Eles mesmos confessaram isso, que era mais legal pintar quando você tem ali mais autonomia. Ou seja, obras com as suas próprias autorias tiveram um desempenho maior. Outra vez, quando você, olhando para um parâmetro de recompensa, eu pago você para fazer isso, mina o desempenho. Olha só, vamos com calma aqui para vocês entenderem. Eu quero que você fique até o final desse vídeo, mas já deixa o like aqui, não esquece. E seu comentário, se você tiver alguma dúvida. Voltando aqui, o mais interessante desse estudo é que se você analisar, e analisar também na vida, as pessoas que menos buscam recompensa são as que mais recebem. André, como assim? Uai, eles pintaram com mais autonomia. E quem avaliou falou que tinha mais técnica, tinha mais qualidade. E se a gente coloca em uma feira de exposição, qual que você acha que vai ter mais valor percebido? Os melhores, provavelmente, né? Então, obviamente, em valor de mercado, a recompensa vem, mesmo você não busca na recompensa. E na vida é assim. Às vezes você olha para um objetivo, para um propósito e não pelo dinheiro. E com o tempo, o que acontece? Você é recompensado por isso. Mas não porque você olhou pelo dinheiro, mas pelo propósito ali, porque você tinha autonomia,
Você gostava, era engajado, tinha recompensa intrínseca. Olha só o poder da recompensa intrínseca. Terceira falha mortal aí das punições e recompensas pode minar a sua criatividade, linkando aí também com as obras de arte do estudo. Tem um estudo muito interessante também que mostra da fixação da vela, né? Eles colocam, vou deixar a imagem aqui para vocês, eles colocam essa imagem aqui, ó, né? E aí eles dizem assim, ó, para um grupo, eles deixam desse jeito. Eu quero que você coloque a vela na parede sem respingar na mesa. E dá essa imagem, entrega desse jeito. Adivinha o que aconteceu? Para um grupo eles disseram, ó, nós não vamos te pagar nada, pode ficar aí o tempo que você quiser. Mas para outro grupo diz assim, ó, se você tem um prazo, tem um tempo, a gente vai te pagar aqui pelo seu esforço, pelo seu desempenho. O que aconteceu? Olha só. As pessoas que não foram pagas para solucionar esse desafio tiveram mais desempenho. André, mas por que isso acontece? Devido à fixação funcional. Basicamente, a fixação funcional é você olhar essa imagem, você tá com isso na mesa e falar, bom, isso serve para isso, a vela não é na parede. Ou seja, é uma fixação funcional, você já tem uma função para cada coisa, você não tem criatividade o suficiente, percebe? Então, quando você é recompensado, ou seja, quando você tem um estímulo externo, você cria uma pressão. Essa pressão faz com que você não ative o modo quebra de fixação. Você fica fixo ali, você tende a ficar mais fixo no que é que cada coisa faz. E a sua criatividade não fica aguçada. Em comparação, não. Quem não tem nenhuma recompensa, nenhum estímulo externo, nenhuma punição, vai ficar livre ali e vai ter mais autonomia, né? Para fazer o que tem que ser feito. Logo, vai ter mais resultado. Ou seja, pagar as pessoas para serem mais criativas parece que não funciona muito, né? Parece que o incentivo aí para aguçar o raciocínio e o desempenho tem um efeito contrário. Opa, então isso é importante a gente olhar. André, mas eu tô aqui pensando, por que isso acontece também? Me fala. Porque, ó, recompensas pela própria natureza tende a estreitar o foco. Por isso que você fica com a fixação funcional. Recompensas pela própria natureza intrínseca tende a estreitar o seu foco e faz com que você fica fissurado em uma única coisa, de um único jeito, ou seja, a mentalidade fechada, uma fixação funcional, que é diferente quando você tem autonomia, desafio, tempo livre, liberdade para fazer. Ah, André, então você está falando que motivação não funciona com recompensa? Não. Nos próximos vídeos dessa série eu vou ensinar vocês como utilizar, tá, de maneira correta para cada jeito uma recompensa interessante. Não é que você nunca pode utilizar recompensa, mas tem que utilizar da maneira correta para fazer sentido para você e realmente você aprender a gerar e gerenciar essa motivação, que é essa energia para criar disciplina e criar hábitos e não ficar refém de nada. Quarta falha mortal aí que as recompensas e punições podem te gerar: baixo desempenho, baixa performance. Tem um estudo também com mulheres que foram doar sangue. E quando começaram a pagar um certo grupo de mulheres ali para doar, ou seja, pô, você doou, toma aqui, ou se você doar, eu te pago aqui, né? Principalmente para o grupo que eles pagavam, estimulavam a recompensa de pagar antes delas fazerem ali a doação de sangue, reduziu 30% a doação. Ué, André, mas por quê? Porque você tira o ato altruísta da pessoa. Você tira a autonomia, a moral, os valores, os princípios. Você está pagando, não tem o mesmo preço. Entende? Então, pagar para as pessoas doarem sangue, pagar para as pessoas treinarem, pagar para você ir na academia, não é o melhor método. Já está aqui explicadíssimo para você. Porque de abaixo o desempenho, eu tiro de você a humanidade. Ninguém quer que tire, no fundo, ninguém quer tirar de você essa garra, sabe? Esse fogueu. É altruísta mesmo, é de dentro. É o meu alto, é os meus valores, é os meus princípios. Aí eu te pago para isso. O que acontece? Perde a graça. Aí por isso que reduziu 30%, as mulheres param de doar sangue. Lógico. Entende? E isso faz com que se pagar as pessoas para fazer as coisas certas, literalmente essas recompensas externas, de maneira errada, de maneira desdosada, não sei se existe a palavra desdosada, mas vai existir agora. Quando você paga as pessoas para fazerem isso, um ato bom, o que acontece? Você elimina a motivação genuína que está relacionada à excelência, propósito, limitando o que cada um de nós pode alcançar.
É um limite, eu coloco uma barreira, eu falo, eu tiro de você a humanidade, entende? Quarta falha, podem reduzir o bom comportamento. Tem até um estudo também muito interessante com os pais, que era o seguinte, os pais estavam demorando muito para pegar os filhos na escola, passando o tempo mesmo, deixando os meninos lá. O que aconteceu? Eles falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos cobrar uma multa pelo atraso e proporcional. Aí no final do mês a gente faz eles pagarem, para eles não chegarem atrasados. O que aconteceu? Aconteceu que agora os pais começaram a chegar mais atrasados. Aumentou o atraso. Aí eles não entenderam por quê. Uai, é óbvio. Porque antes eles chegavam atrasados, mas nem tanto. Por quê? Porque tinha um compromisso moral com os professores. Pô, eu vou chegar lá porque o professor é gente boa, né? É um compromisso, é um respeito com o professor. Tinha um conceito moral. Tinha um compromisso moral, altruísta. Diferente de agora que eu começo a pagar eles. Ou melhor, diferente de agora que eu começo a cobrar eles. Agora que eu começo a cobrar, vira uma transação. Então eu saio de, pô, eu vou chegar lá porque os professores merecem meu respeito, né, o tempo deles e tal, para um negócio assim, posso deixar eles ficarem lá agora, eu tô pagando, hein? Eu tô pagando para eles ficarem, eles podem ficar. Mas eu posso pagar. Percebe? Saiu de um valor moral para uma transação, para um negócio. Tirou o altruísmo, tirou a moral, tirou as virtudes, os valores do humano, tirou a autonomia ali também. Certo? Quinta falha, pode encorajar atalhos, desonestidade e comportamentos antiéticos. Bom, como a gente está falando de recompensas e punições, a gente não pode esquecer das metas, que são externas, né? Então imagina recompensa e punições, ou seja, a motivação 2.0, como externas. Logo, se é externo, metas também são externas. Quando o seu chefe te impõe uma meta, é externo. Quando o seu personal te impõe uma meta, é externo. Tipo, a gente vai ter que emagrecer esse peso aqui em X tempo, é externo. Quando o seu chefe te estipula a meta, é externo. E os estudos já mostram, gente, que quando eu coloco uma meta externa, ou seja, não foi você que determinou essa meta, eu tendo a ter um mau desempenho. E não só isso, como também pode ser perigoso. Porque assim, como toda meta, como toda recompensa, ou seja, externa, faz o quê? Estreita o foco. Se eu estreito o foco, o que acontece? Eu tenho uma miopia, ué. Eu só consigo ver a fixação funcional daquilo. Então eu vou ficar focado em um único padrão, em um único modelo de entrega, de trabalho, e eu perco o quê? Autonomia, liberdade para criar coisas novas, coisas mais funcionais. Isso vai restringir o seu campo de visão. Você vai ficar com o campo de visão aqui, ó. Entende? Porque estreita seu foco às metas. Meta é importante, lógico que é. Tem um incêndio, eu preciso sair por essa porta, é uma meta, e o foco tá estreito. Beleza. Mas você tem que saber modular isso que eu vou ensinar vocês, tá? Na próxima aula sobre recompensa, como que você vai usar em cada contexto. Em cada contexto mesmo, porque você tem que saber utilizar, modular. E eu vou ensinar vocês na próxima aula dessa série. Então já se inscreve no canal e curta esse vídeo. Mas como é perigoso, André? Por que é perigoso a meta? Ou seja, esse estímulo externo de meta. Porque quando não é você que define, não é saudável. E aí, como pode ter uma fixação funcional, um foco único aqui, o que acontece? Pô, tem que bater a meta, você começa a atropelar valores morais, éticos, porque você tem que bater a meta, você tá aqui, ó. Sabe aquela pessoa psicopata que passa em cima de tudo? Pois é, isso é uma fixação. Isso que acontece. Você fica fixado e se acaba ultrapassando. Por isso tem que saber estipular, tem que saber escolher as metas, porque se for só de fora e não souber dosar, você não vai bater a meta e ainda vai criar um belo problema para você. Tá bom, André, entendi. Então, metas podem criar atalhos, caminhos não virtuosos, isso mesmo. Qual é a próxima falha, André? Que recompensas, punições, fatores externos podem fazer com que eu minime motivação, seja uma pessoa desmotivada. É que também esses fatores externos podem ser viciantes. Isso mesmo, pode te tornar viciados. Agora eu vou te apresentar a teoria do motivador e do motivado. Vamos supor que o motivador é o seu pai e o motivado é você. Seu pai vira para você, motivador, e diz, olha, filho, você é criança, tá? Filho, se você jogar o lixo fora hoje, eu vou te dar R$10. Então o motivador fez o quê? Te estimulou a fazer um comportamento, uma recompensa externa por um ato, o quê?
que poderia ser seu, altruísta. Poderia ser o seu, pô, minha mãe trabalha muito, meu pai trabalha muito, eu mesmo vou jogar o lixo. Não, seu pai que estimulou você, te motivou a fazer isso e ainda te recompensou. Tem um problema agora com seu pai a partir de hoje. Se ele não mais te pagar, o que você vai fazer? Você vai jogar o lixo fora? Muito difícil. E você vai ficar dependente desse estímulo. E ele também. Porque inconscientemente você vai pensar assim, uai, se fosse bom não precisava pagar. É tipo a pessoa que fala assim, ó, filho, você pode comer o chocolate se você comer o brócolis. Seu filho vai pensar, então realmente a parte boa da vida é o chocolate. Porque se fosse bom o brócolis, eu não teria o chocolate depois. Isso se chama recompensa contingente. E ela pode ser viciante. Porque ela te gera uma dopamina instantânea. Acaba criando em você uma dependência por esse estímulo, por essa recompensa. Vai chegar um momento que, quando você entrar em um ambiente que lembra aquilo, opa, já libera dopamina. E essa dopamina vai fazer você querer a recompensa para fazer o comportamento. Se não tiver recompensa, você fica com a cara fechada. Isso acontece em relacionamento, acontece na academia, acontece no trabalho. Você já sabe do que eu tô falando. E toda vez que alguém fala assim com a gente, ó, todo mundo, tá, gente? Você vai ganhar isso se você fizer isso, pô, no mínimo cria um contexto mental ali, gera dopamina, ativa a área do núcleo accumbens no seu cérebro, que é envolvido com recompensa, e aí a gente pode cair nessa armadilha aí. Essa armadilha é porque a droga faz isso, né? O vício faz isso. Faz basicamente jogar uma enxurrada de dopamina, né? Ativar seu núcleo accumbens e jogar uma enxurrada de dopamina ali. Pra quê? Te manter sempre respondendo a curto prazo. A dopamina instantânea e rápida. A vida hedônica. E você busca pelo prazer e não sacia nunca. É um buraco sem fundo. E vai. Quando vai ver, você tá dependente. E a dose precisa só aumentar, né? Antes era R$10, agora é 100, 1.000, 1.000.000. Além disso, a expectativa por recompensa pode fazer você, mesmo sendo uma pessoa mais segura, que é aquela pessoa que tem a personalidade de, eu não corro risco, pode começar a correr risco. Você pode sair desse meio aí e fazer você assumir determinados riscos. O cassino faz muito isso com você. Te dá várias recompensazinhas ali e quando vai ver, você começa a assumir mais riscos, tá? Porque você cria ali mais dependência sobre aquele tipo de recompensa. Fazendo cada vez mais ir para comportamentos assumindo riscos que você não assumiria normalmente. E claro, por último, podem fomentar o pensamento de curto prazo. Fixação funcional, miopia. Principalmente recompensas tangíveis, dinheiro, comida, não sei o quê. Recompensas contingentes, que se você fizer isso, eu te dou isso, geram a miopia, geram essa fixação, esse foco por aqui agora, fazendo você não ver lá na frente, não ver a longo prazo e ficar sempre no jogo do curto prazo, na vida hedônica. Eu quero agora, eu quero a recompensa agora, imediato. E aí, meu amigo, para sair desse vício, falei com vocês também, a própria meta estipulada de maneira errada faz o funcionário, você como empregado, por exemplo, perder a dimensão do que pode vir a longo prazo para ganhar a curto prazo, passando em cima de valores, princípios, virtudes, enfim, abrindo mão da ética muitas vezes. E o que eu quero passar para vocês aqui é que a miopia não combina com excelência. Realizações significam a gente erguer o olhar e avançar rumo ao horizonte. E é por isso que eu quero que você entenda que você tem que aprender, e eu vou te ensinar principalmente na próxima aula aí dessa série de motivação, como você vai utilizar a motivação 3.0 ao seu favor e não ficar dependendo de recompensa a curto prazo, e cair nessa armadilha, porque eu quero que você seja uma pessoa que você persiga, que você alcance e que você vença através de uma boa motivação, através de disciplina e através da construção de hábitos. Se você gostou desse vídeo, curta, tem comentário, já manda aqui, compartilha com um amigo e eu te vejo no próximo vídeo dessa série. Na Guerra é Pior, Soldado.